Olá, como vai? Hoje, com uma alegria imensa, esse vídeo vai para você com um tom técnico. Estou com meu amigo pessoal, o psiquiatra Dr. Ismael Sobrinho, e ele vai responder algumas perguntas que a maioria de nós, a maioria de vocês, pai, mãe e responsáveis, não tem as respostas. Portanto, Dr. Ismael, você poderia nos esclarecer melhor o que são as comorbidades quando o assunto é dependência química? Esse tema é muito importante, queria cumprimentar todo mundo que está assistindo o nosso vídeo. A comorbidade é um assunto que a gente tem que trabalhar em dependência química, porque normalmente o dependente químico ele tem outros transtornos psiquiátricos associados à dependência química. Esses outros transtornos que estão associados à dependência química, nós chamamos de comorbidades, ou seja, são diagnósticos que eles andam juntos, eles andam paralelo e eles têm que ser abordados de maneira conjunta para que a gente tenha um resultado melhor. Então, podemos entender que existem essa coexistência de problemas de forma primária, algo que já existia antes da dependência química, e pode ser algo também que veio a existir por conta do uso indevido das drogas. Isso, de uma maneira simples, é aquele velho ditado popular: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, a doença psiquiátrica ela vem da dependência química, ou seja, a droga levou a doença psiquiátrica ou o contrário. Vamos dividir isso em dois pontos. Primeira coisa, a pessoa que tem um transtorno psiquiátrico não tratado, por exemplo, alguém que tem transtorno bipolar, alguém que tem uma depressão não tratada, alguém que tem um histórico de compulsão na família, alguém que tem um déficit de atenção, ela pode ter um risco maior de se tornar dependente químico. Há vários estudos na psiquiatria mostrando que a comorbidade em dependência química ela chega a 75% dos casos. Ou seja, em cada 4 pessoas que vão procurar uma clínica para tratamento de dependência química, nós temos que entender que 3 dessas pessoas têm um transtorno psiquiátrico associado. Então, nós temos mais essa primeira realidade, ou seja, de pessoas que normalmente têm um transtorno psiquiátrico, mas que elas se tornam dependentes químicos ao longo da vida. Transtornos de personalidade, depois a gente pode falar quais são os mais comuns. Agora, nós também temos a segunda realidade, que são doenças desencadeadas pelo uso excessivo de álcool e drogas. Nós sabemos que álcool e drogas têm um efeito nocivo, tóxico no sistema nervoso central, e isso pode desencadear outras doenças. Há pessoas, por exemplo, que nunca teriam um surto psicótico, mas elas desencadeiam, por exemplo, um surto psicótico por causa do uso excessivo de drogas estimulantes. Ou há pessoas que poderiam não desencadear um quadro depressivo, mas que o uso contínuo de drogas pode promover alterações nos neurônios e promover sintomas depressivos também. Quais são os problemas coexistentes, as comorbidades mais comuns? Nós temos 2 grupos grandes de comorbidades. Primeiro são os transtornos de humor. Realmente, quando nós fazemos uma pesquisa, há uma associação maior de transtornos de humor como depressão, como ciclotimia, como transtorno bipolar, ou seja, transtornos que afetam o humor no sentido da tristeza ou da euforia, etc. E tal. Ou seja, isso sempre tem que ser investigado. Muitas vezes alguém usa drogas, alguém usa o álcool, porque ele está, na verdade, buscando algum tipo de tratamento, entre aspas, para sintomas de angústia, de tristeza que ele vem vivendo. Nós também temos um segundo grupo, que são o grupo dos transtornos ansiosos. Muito comum, por exemplo, quem usa maconha em excesso, às vezes eu sinto que eu estou tratando uma ansiedade usando maconha. Mas tem 2 outros grupos que são bem negligenciados. Eu vou falar um pouco dos transtornos de personalidade, que eles são muito comuns. Depois a gente pode gravar um programa só sobre a relação de transtorno de personalidade e dependência química. Mas transtornos de personalidade são aqueles que afetam a estrutura do paciente. A gente não está falando de depressão, de esquizofrenia, nada disso. Nós estamos dizendo de como o sujeito ele se relaciona com ele e com a realidade. Ou seja, os transtornos de personalidade eles afetam a percepção do paciente, afetam a lente que ele lê o mundo. Então nós temos aí transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade borderline e por aí vai. E tem um outro grupo, que eu falei que é o segundo negligenciado, que são as pessoas que têm déficit de atenção e hiperatividade. Muitas pessoas têm o famoso TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, e elas começam a usar drogas estimulantes, principalmente a cocaína, e eles se sentem mais focados.
e eles começam a ficar viciados na cocaína. Isso é muito comum entre executivos e pessoas de muita produtividade, que ele começa o quê? Ele acorda de manhã e ele cheira um pouco de cocaína para ele ir trabalhar. E ele chega no consultório do médico dizendo o seguinte: olha, o dia que eu não uso a droga, eu não sinto focado, eu não sinto concentrado. Essas pessoas também têm que investigar o TDAH. E aí é importante, tem que fazer um tratamento conjunto, tem que fazer um tratamento. Se você não tratar, uma das grandes causas, pastor, de insucesso no tratamento da dependência química é que muitas vezes nós tratamos e olhamos só para o olhar do uso da droga, mas não investigamos essas comorbidades. Que coisa bacana. Esse tom técnico que o Dr. Ismael traz hoje vem esclarecer parte. Obviamente, não temos a expectativa de cobrir toda essa complexidade que ter acerto, ser assertivo na abordagem, no tratamento de um dependente químico. Você pode perceber que o uso da substância ele pode ter uma relação, ele pode ter uma origem que precisa ser estudada e investigada. Eu quero agradecer ao Dr. Ismael pela gentileza, pela generosidade, né, de nos trazer esses esclarecimentos, e te peço mesmo, aqui em algum lugar dos nossos posts estão as redes sociais do Dr. Ismael. Siga ele também no seu canal do YouTube, e no próximo vídeo mais uma entrevista com tom técnico, você não pode ficar de fora. Um abraço. Obrigado, Dr. Ismael. Eu agradeço, acho que o tema é pertinente, a gente tem que falar mais sobre esses assuntos. Um abraço a todos. Tchau.